abençoar a sua vida. Nós estamos ao vivo novamente. Que Deus possa abençoar você. Tem uma palavra da parte de Deus para você. Tem uma palavra da parte de Deus ao seu coração. E eu gostaria de compartilhar, né, com você desta palavra. Agora é 00:14. Que Deus possa abençoar você. Em nome de Jesus. Você que está pela Rádio Web Gospel Brasil. Que Deus abençoe. Você que está pelo site do Ministério Refúgio, ou pela página do Facebook do Ministério Refúgio, você que está pelo canal do YouTube do Ministério Refúgio, ou você que está pelo site Ministério, mulheresdefé.org, está sendo transmitido também lá pelo site. Você que está pelo YouTube, Ministério Mulheres de Fé, ou pela página Ministério Mulheres de Fé. Você que está neste momento através do Facebook também, o meu Facebook pessoal, perfil 1 e perfil 2, o Facebook pessoal da Apóstola, perfil 1, está sendo transmitido também essa live. Então, em todas as redes sociais, o Instagram, o meu Instagram, né, PR_Jadir Brito, e o da Apóstola também, não lembro agora, o Instagram. Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu tenho uma palavra da parte de Deus e eu preciso que você abra a sua Bíblia, você que tem Bíblia Sagrada, você quer estudar acerca da palavra de Deus, você que gosta de ouvir Deus falar. Tem muita gente que diz assim: Deus não fala comigo. E eu costumo dizer, porque a sua Bíblia está fechada. Mas Deus quer falar contigo pela palavra dele. Você que quer ouvir a palavra de Deus, eu quero que você pegue a sua Bíblia neste momento. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Abra a sua Bíblia. Você que tem Bíblia, abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, eu quero trazer uma meditação, uma reflexão da palavra, uma palavra que eu estava lendo hoje à tarde, e Deus falou ao meu coração algo muito importante que eu quero compartilhar com você. Você acredita que Deus fala na terra? Deus fala. Deus, vou repetir, Deus não está morto. Deus não está morto. Deus não está com os seus ouvidos tapados, nem os seus olhos, nem o seu coração. E através dessa programação, você que me acompanha pela rádio ou pelas redes sociais, Deus possa falar contigo através dessa mensagem. O capítulo 3 do livro de Atos dos Apóstolos, você que pode nas redes sociais compartilhar, você que está no Facebook, ou no Instagram, ou no YouTube, compartilhe esta transmissão, porque esta palavra precisa falar com outras pessoas também, tá bom? Você evangeliza de várias formas hoje em dia. A palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 3, versículo de número 1 em diante, existe uma direção da parte de Deus. Uma direção da parte de Deus. E diz assim a palavra: Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a 9ª, e era trazido um varão, um homem, né? Quando a Bíblia fala em varão, está se referindo a um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias estava à porta do templo, chamada Formosa Porta,
para pedir esmola, aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando, olhando dentro dos olhos nele, disseram: olha para nós. Olha para nós. Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e tornozelos firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé. E andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. E, apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais com isso? Ou por que olhais tanto para nós? Como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedisse que vos desse um homem homicida. Matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. Amém? A palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela nos revela algo muito interessante. Abra sua Bíblia, você que tem Bíblia, agora 00:22, vamos deixar Deus falar. Vamos deixar Deus falar. O capítulo 3, no livro de Atos dos Apóstolos, fala acerca da cura de um coxo e o discurso de Pedro, depois que houve a cura desse coxo. Pedro e João, a Bíblia diz, subiam juntos ao templo à hora da oração. Pedro e João subiam os dois juntos ao templo à hora da oração. E ali naquele exato momento que eles estavam subindo as escadarias do templo, ali estava um homem coxo, aleijado, deficiente, desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre da sua mãe. Nós estamos falando de alguém agora
que tinha um problema, sentenciado antes de existir, antes de vir à existência, antes de nascer, antes de chegar a estar entre o mundo dos homens aqui. Já lá dentro do ventre da sua mãe. Dentro do ventre da sua mãe. Dentro do ventre da sua mãe. Ele já carregava um problema na sua vida. A sua história, a sua vida já estava sentenciada. Sentenciada debaixo de desgraça. Por quê? Sentenciada debaixo de maldição. Por quê? Porque alguém que nasce coxo, aleijado, principalmente nesse tempo, como iria se sustentar? Como que iria sobreviver? Como que iria viver de fato? Não teria como. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele ficava a pedir esmola, a mendigar na porta chamada Formosa, no templo. Todas as vezes que a pessoa ia para a igreja, ela se deparava na porta da igreja. Olha o mistério, se deparava na porta da igreja com um coxo, com um aleijado, com alguém que tem um problema sentenciado, alguém que está passando uma dor, alguém que está passando um problema, alguém que está passando uma dificuldade, alguém que está ali agora passando um problema terrível. Alguém que está ali sentenciado a mendigar, sentenciado a mendigar, sentenciado a viver uma vida de vergonha, de fracasso, de derrota. Na porta da igreja havia um problema. Na porta da igreja havia um problema. Versículo 3. Ele, vendo a Pedro e a João, que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Pediu que lhe desse uma esmola. Eu te pergunto, Pedro e João, entrando no templo, eles foram fazer o quê? Orar. Eles foram fazer o quê? Foram orar. Orar, orar e orar. Foram orar. O mendigo, o coxo, o aleijado, que desde o ventre da mãe já carregava a maldição de nunca dar nada na vida, nunca dar certo na vida, nunca ser ninguém, nunca conseguir viver normalmente, ele estava sentenciado. Ele nasceu coxo. Ele nasceu coxo. Ele nasceu daquele jeito. Ele nasceu predestinado já a ter uma vida destruída, desgraçada, uma vida debaixo de migalhas, debaixo de esmola. Mas Pedro e João entraram, estavam indo para o templo adorar. Mas, ó o mistério, fora do templo, fora do lugar da oração, Rabassuri de Kalai, Churibekalabasai, Ripakalai, Churibecalas, fora do lugar da oração, fora da comunhão, fora do local onde se adora, onde se busca, onde clama a Deus, havia alguém pedindo esmola, sentenciado com uma maldição, sentenciado para o resto da vida a nunca mais andar, a nunca mais ser o mesmo, a nunca mais ser feliz, a viver sempre pedindo esmola. Você
pessoas na caminhada da fé que está a um passo de viver uma vida de milagres, está a um passo de viver uma vida de honra, está a um passo de viver uma vida, aleluia, uma vida extraordinária na presença de Deus, porque o lugar de oração é refúgio. Lugar de oração, aleluia. Lugar de oração é estar na quem ora está num local de refúgio. Quem ora está na presença de Deus. Quem ora está na dependência de Deus. E aquele homem, ele estava fora do lugar da oração. Ele estava fora do templo. Ele estava na porta do templo. Ele estava do lado de fora. Ele estava a um passo. Ele estava um passo. Vou repetir. Ele estava um passo de viver uma vida na presença de Deus. Tem pessoas que me ouvem agora pela rádio, tem pessoas que me assistem agora, que estão um passo da presença de Deus. Estão um passo, estão pertinho do local, do ambiente de oração, do ambiente de obediência, do ambiente de uma vida abençoada. Estão um passo do local de oração. Deus só responde quem está na presença dele. Vou repetir. Deus só supre as necessidades. Deus só faz a vida da pessoa ter serventia nesta terra. Deus, ele só permite que a pessoa tenha a verdadeira paz, a verdadeira alegria, a verdadeira razão de viver, a verdadeira a essência da vida. A pessoa só tem paz nessa vida, a pessoa só tem alegria nessa vida, a pessoa só consegue ter direção nesta vida, a pessoa só consegue ter uma vida abençoada nesta terra se ela está num ambiente certo, aonde Deus a possa cuidar. Deus pode cuidar de você e existe um lugar certo, existe um local certo, existe um momento certo, existe um ambiente preparado, e é a igreja, e é a igreja, e é a igreja que ora, a igreja que tem comunhão com a oração, a igreja que tem a comunhão com a consagração. Esse homem nasceu sentenciado a viver uma vida de derrota. Ele estava a um passo da presença de Deus. Porque a Bíblia diz que Pedro e João subiam as escadarias do templo. Quando iam entrar no templo, se depararam com um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, era aleijado e ainda pior, mendigava para sobreviver. E está cheio de gente que mendiga. Que mendiga, é um mendigo, é uma mendiga espiritual. Está a um passo da presença. A solução daquele homem, o que ia resolver a vida daquele homem, estava dentro do templo, não lá fora. Pega o que Deus está falando contigo. Pega o que Deus está falando contigo. Você gosta de ouvir a voz de Deus? Porque se você gosta de ouvir a voz de Deus, Deus está falando com algumas pessoas. Você é uma delas. Tem gente que está na porta do templo. Tem pessoas que estão na porta do templo, vivendo de migalha. Tem pessoas que estão na porta da presença. Tem pessoas que estão na porta da resposta. Tem pessoas que estão na porta do milagre, mas o milagre não está na porta, o milagre está além da porta. Você precisa entrar na porta, você precisa entrar lá dentro, você precisa ter comunhão no ambiente de oração. Aquele homem estava na porta do templo. Por quê? Porque estava sentenciado a viver uma vida desgraçada. Agora a Bíblia diz que Pedro e João foram orar no templo. Não foram ficar na porta.
não foram predestinados a estar na porta. A vida daquele homem, a solução, é como se você tivesse com sede no deserto. Tem pessoas que espiritualmente estão assim, estão morrendo, estão definhando no deserto. E o copo d'água está bem na frente. O copo d'água está bem na frente da pessoa, para matar a sede dela. A cisterna d'água está bem na frente. Mas uma pessoa que nasceu predestinada a mendigar, a ser coxo, como foi o caso desse homem, o milagre estava bem pertinho. Ele estava na porta. Ele estava na porta. Ele estava na frente da porta. E nas costas dele estava o lugar que poderia resolver a vida dele. O templo, o lugar de oração. O templo, o lugar de comunhão. O templo, o lugar onde a presença de Deus se manifesta. O templo, o lugar onde Deus quer que eu e você estejamos na presença dele. Diferente dessa geração que vai para a igreja para passear, a sua grande maioria, claro, ainda há os fiéis que não se dobram. Pedro e João foram para orar, porque a igreja é lugar de oração. Toda igreja que não ora, na verdade ela pode ser chamada de clube, pode ser chamada de encontro de amigos, pode ser chamada de, qualquer coisa, menos igreja. A igreja que não tem oração, ela pode ser chamada de qualquer coisa, irmão, menos igreja. A minha casa será chamada casa de oração, disse Jesus. Tem que ser casa de oração. E o que resolveria a vida daquele homem? O que resolveria a vida daquele homem? O que resolveria a vida daquele homem? Que nasceu sentenciado a viver uma vida desgraçada? Nasceu sentenciado a viver uma vida de derrota, uma vida de fracasso, uma vida de vergonha? A solução, a resposta, o milagre para quebrar a maldição da vida dele estava onde? Nas suas costas, atrás dele, a porta. Ele estava na frente da porta, mendigando. E atrás era a porta. Ele estava de costas para a solução do seu problema. Talvez você esteja de costas para a oração. Talvez você esteja de costas para a porta que é Jesus. Ele disse, eu sou a porta. Talvez você esteja de costas para uma vida de milagre. Talvez você esteja de costas para Deus. E isso é possível. Isso é possível. A Bíblia diz que aquele homem, ele estava mendigando. Quando ele viu Pedro e João entrando no templo, subindo as escadarias, ele vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Uma esmola. Agora eu preciso falar algo para você. A pessoa que ela não conhece o poder de Deus, a pessoa que ela não conhece a Deus de verdade, não tem intimidade com Deus, ela vive de esmola. Ela vive de esmola. Por quê? Porque está sentenciada a viver de esmola, a viver pedindo, a viver de ajuda, a viver de pena, a viver de sorte. Está cheio de gente que vive de sorte. A viver uma vida desgraçada, debaixo de ruínas. É verdade isso. Ele vendo a Pedro e a João que estavam entrando no templo, Pedro e João iam para o templo orar. Pedro e João iam para o templo orar, a hora nona. Eles iam orar, ficar debaixo da presença, ficar na presença, ficar debaixo das potentes mãos de Deus. Mas ali na porta havia alguém que mendigava. Ali na porta havia alguém que estava vivendo de esmola, vivendo de sorte, de ajuda.
Eu já matei muita fome de mendigo. Eu já entreguei muito cobertor, pastor Jadira. Já entreguei muito cobertor para mendigo. Mas eu vou te falar uma coisa. A pessoa que vive de esmola, ela se acostuma. A pessoa, quando ela entra numa vida de pedinte, ela não toma banho um dia, 2, 3, 4. Nos 5 dias ela já está acostumada com o próprio cheiro. E a pessoa vai. Se acostuma naquela situação. Se acostuma. É como o caso de alguns religiosos que me ouvem pela rádio ou me assistem. É como o caso de algumas pessoas que gostam de estar na porta do templo, mas nunca entram lá dentro, nunca entra na presença, nunca entra na oração. O cara é religioso. Ele nasceu na igreja, ele vive de terno e gravata, ele vive numa panca. Na verdade, ele gosta da porta. Ele gosta da fila do banheiro. Ele gosta de viver no bebedor d'água 4 vezes durante uma reunião de 2 horas na igreja. Ele nunca está na presença. Essa geração é uma geração que gosta de, durante a pregação, levantar 4 vezes para ir tomar água. Essa geração hoje em dia é uma geração que ela gosta de ir no banheiro 3, 4 vezes. Essa geração, hoje em dia, sua grande maioria, vai na igreja para ficar na porta, para se distrair. Porque as coisas espirituais já não é mais tão importantes. E essa geração que mais mendiga. Esta geração que nós vivemos é a geração que mais clama por um milagre de Deus. Deus, opera um milagre. Por quê? Deus, me dá uma esmola. Deus, eu preciso de uma esmola, eu preciso de comida, eu preciso de ajuda. É a geração que mais pede para Deus, é essa que nós vivemos hoje em dia. A geração que mais pede para Deus é essa que nós vivemos hoje. Porque a geração que mais está longe da sua presença, porque quem está na presença de Deus, Rabassuri de Calavassuri de Cai, Rabadarasuri andarás. Quem está na presença de Deus, aleluia, não sente falta e não tem falta de nada. Não mendiga, não pede, não necessita de nada, porque está na presença de Deus e tudo que precisa, Deus o supre. Tudo que precisa, a pessoa entende que tudo que ela precisa é estar na presença de Deus, é estar na vida de oração, é estar no mundo da comunhão com Deus. Ai, irmão, isso aqui é muito forte, essa palavra. É a geração que mais pede oração, é essa. A geração que mais pede oração é essa, porque é a geração que está fora da presença. Pastor, ora por mim. Pastor, ora pelo meu filho. Pastor, ora pela minha esposa. Pastor, ora pelo meu esposo. Pastor, ora pelo meu filho. Pastor, ora pela minha vida financeira. Pastor, ora pelo meu casamento. Pastor, ora pela minha saúde. Pastor, ora pela minha família. Pastor, ora pela minha empresa. Por quê? Porque é a geração que está fora da presença. Deus se manifesta no templo, Deus se manifesta num lugar de oração, mas a pessoa está na porta, 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 a pessoa está na porta. E a porta da oração, na porta do milagre, na porta de uma vida de resposta, na porta de uma vida, aleluia, de prodígios, na porta de uma vida transformada. Essa geração é a geração que pede oração, mas a geração que não quer entrar no templo. Esta é a geração que pede por restituição, cura, milagre, prodígios e maravilhas, mas é a geração que está na porta do templo. E na porta do templo só fica os mendigos espirituais. Os mendigos que vivem de ajuda. Só pede oração
quem não gosta de orar. Só pede oração quem não gosta de orar. Porque é fácil. É mais fácil eu pagar tua conta de luz, eu pagar tua conta de água. É mais fácil eu pôr comida na tua mesa. É mais fácil eu construir uma casa para você. Mais fácil. Te dar esta casa, por você morar lá, não precisa pagar aluguel. É mais fácil do que você ir trabalhar, fazer a sua parte, ganhar seu salário, pagar a sua conta de luz, pagar a sua conta d'água, comprar um terreno, com o esforço do teu trabalho, construir uma casa e morar ali dentro. Ele mendigava, a Bíblia diz. Ele mendigava. Me deu uma esmola. Me deu uma esmola. Eu fico impressionado porque tem gente que pede, fica pedindo, pede. E o que ela pede hoje, amanhã ela vai pedir de novo. O que a pessoa pede hoje, amanhã ela vai pedir de novo. Por quê? Porque ela está fora da presença. Ela está fora da comunhão com Deus. Toda pessoa que vive fora da comunhão com Deus, ela vive pedindo. Toda pessoa que ela está fora da vontade de Deus, ela vive pedindo esmola. Toda pessoa que está debaixo de uma maldição, está debaixo de uma cegueira demoníaca, cegueira espiritual, surdez espiritual, paralisia espiritual. E o que encontra de crente até assim, tá louco, no Brasil afora. Pessoas que estão na porta do milagre, mas não conseguem viver o milagre, porque vivem pedindo e estão descostas para aquilo que vai resolver a vida delas. Pessoas que moram no lado da igreja e vivem pedindo oração, mas não vão orar. Vivem pedindo um socorro espiritual, vivem pedindo uma resposta, vivem mendigando, mas não fazem a sua parte. Mora no lado da igreja, mas não vai na igreja. Quando vê a irmãzinha passar na frente, ô irmã, leva o meu nome na oração, tá indo orar, né? Tá indo orar, né, irmã? Ora por mim. Ei, irmã, tá indo orar hoje? Ora pelo meu filho. Mas ela não vai orar. Ô irmã, fala pro pastor lá, vem aqui em casa fazer uma oração. Mas ela não vai. A pessoa vive mendigando na fé, vive pedindo. Porque está longe da comunhão, está longe da presença, está longe da presença, está longe do templo. A Bíblia diz que Pedro e João iam para o templo para orar. Pedro e João iam para o templo para orar. Pedro e João não chegaram lá no templo pedindo oração, eles foram para orar. Por isso que eu estou aqui meio-dia e à meia-noite todo dia, segunda a sexta, né? Pedro e João estavam entrando e o coxo, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Comida, dinheiro. Versículo 4. E Pedro com João, olhando nos olhos daquele coxo, olhando nos olhos, os olhos, a janela da alma, os olhos, a janela da alma, os seus olhos é a janela da sua alma. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os seus olhos forem maus, teu corpo será trevas e tamanha trevas, disse Jesus. E Pedro e João, olhando nos olhos dele, disse assim: olha para nós. Pedro e João olham para aquele mendigo, para aquele coxo, que estava à porta do templo da oração, porta da comunhão. Olha para ele, manda ele olhar, olha aqui nos nossos olhos, olha. E quando ele olha para os olhos
de Pedro e João? Esperando receber alguma coisa? Esperando um cobertor, talvez? Um prato de sopa? Esperando, talvez, receber dinheiro? E olhou para ele, esperando receber alguma coisa. Versículo 6. E disse Pedro, palavra: não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Ele não precisava de comida. Mas ele estava com fome, pastor. Mas amanhã ele ia ter fome de novo. E sabe Deus quando alguém passaria ali e saciaria sua fome. Ele não precisava de um cobertor. Ah, pastor, mas ele estava com frio. Alguém poderia roubar o cobertor dele. E sabe Deus quando alguém poderia passar ali e dar um outro cobertor para ele. Ah, pastor, mas ele estava precisando de dinheiro. Um dinheiro que não supriria a sua necessidade por inteiro, mas resolveria por um espaço de tempo, remediando o problema. Como você que vive tomando remédio, você que tem uma farmácia na sua casa, tem uma caixa cheia de remédio. E às vezes, a tua cura, a libertação que você precisa, está bem perto de você. Mas você, acostumado a viver na dependência, não consegue ver, não consegue enxergar o que Deus tem para você. Não consegue entrar no Espírito, não consegue entrar no lugar de oração. Olhando Pedro e João para os olhos daquele coxo, disse assim, ó: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Ele era aleijado desde o ventre da sua mãe. Ele era coxo desde o ventre da sua mãe. Ele pedia na porta do templo. Ele via as pessoas entrar na igreja para orar. Ele via as pessoas entrar na igreja ofertar. Ele via as pessoas entrar na igreja. Ele via. E o que ele precisava estava lá dentro. Mas ele foi sentenciado a viver uma vida de sofrimento, igual você que me acompanha nesse momento, que me ouve, me escuta, e foi sentenciado a viver uma vida de desgraça, uma vida de derrota, uma vida arrebentada, uma vida destruída, uma vida mendigando, pedindo, sempre em busca. Eu não tenho ouro e nem prata. E mesmo se eu tivesse, o ouro e a prata não resolveriam o seu problema. Mas em nome de Jesus Cristo, através dessa programação, seja curado, seja curada, seja liberto, seja liberta, seja transformado, seja transformada pelo poder que é no nome de Jesus. Que Deus abra a sua mente, que Deus abra a sua visão espiritual. E você entenda que não é só pedir oração, é viver uma vida de oração. Não é só pedir socorro ao Deus de milagre, mas é viver uma comunhão com Deus que opera milagre. Não é só ficar pedindo para que Deus resolva a sua vida, mas é você fazer uma aliança com Deus que pode transformar a sua vida e salvar a sua alma. Eu não tenho ouro e nem prata,
mas eu te convido a todos os dias à meia-noite orar comigo aqui. Eu não tenho ouro e nem prata, e mesmo se tivesse o ouro e a prata, não resolveria o seu problema. Mas eu te convido a de segunda a sexta-feira a você orar comigo aqui ao meio-dia. Uma oração não resolve. Pastor, põe a mão na cabeça e ora por mim. Eu não quero apenas isso. Eu quero que você me dê a mão e viva uma vida com o Deus que responde na oração, com o Deus que cura, com o Deus que liberta, com o Deus que transforma, com o Deus que faz nova todas as coisas. Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ele levantou, a Bíblia diz, firmou os tornozelos e entrou dentro do templo, pulando, adorando e louvando a Deus. E foi curado, e foi curado, e foi curado. A presença de Deus se manifestou não lá dentro do templo, mas lá fora. E a presença que se manifesta fora traz para dentro do templo aquele que estava afastado da comunhão. Você precisa não pedir oração pelo seu marido, você precisa orar pelo seu marido. Você não tem que ficar pedindo oração para sua esposa, você tem que orar por ela. Você não tem que ficar pedindo oração para o seu filho, para o seu familiar, você tem que orar. Você tem que ir para a comunhão. Porque às vezes você precisa mais que ele. Na maioria das vezes, você precisa mais do que ela, mais do que teu filho que está nas drogas. Porque quando você busca a presença vai com você. A mulher samaritana estava buscando água no poço. Água, igual essa aqui, para matar a sua sede. Mas eu tenho certeza que no outro dia ela teria que ir lá buscar água de novo. Porque a sede ia voltar. Aí Jesus aparece para ela e diz assim: se você tomar dessa água, você voltará a ter sede. Agora a tua alma também precisa de água. E eu sou a água da vida. A água da vida, que se você tomar, nunca mais você precisará. Nunca mais você precisará. E melhor, dentro de você vai jorrar tanta água que vai ter para você e para os que estiverem ao teu redor. Se você soubesse o valor da comunhão com Deus, você precisa orar. Você precisa ter uma vida ativa na oração. Essa geração, a maioria não gosta. 90% não gosta de orar. Por isso que vivem pedindo oração. Esta geração é a geração que mais clama por milagres, cura, libertação. É a geração que quer receber de Deus, mas não quer envolvimento com o seu Deus. Quer receber milagre, cura, libertação, mas não quer viver com Deus. Melhor do que o milagre é viver com o dono do milagre. E para viver com o dono do milagre, há um sacrifício, há uma entrega. O Senhor quer transformar a sua vida, mas para isso, você necessita se envolver com Ele. Fazer uma aliança com Deus. Porque o que você mais precisa está bem perto de você, nas suas costas, como foi o caso desse homem. A presença de Deus estava dentro do templo, Ele estava na porta. Está cheio de gente pedindo oração, pedindo esmola, pedindo ajuda, porque está na porta. Mas o que resolve a vida dela, definitivamente,
não está na porta. Está além da porta. Está na presença de Deus. Você precisa voltar à presença de Deus. Você precisa passar pela porta. Você precisa estar na presença de Deus. Orar na presença de Deus. Louvar na presença de Deus. Cantar, pular na presença de Deus. Aí você não vai ter falta de nada. Você não vai ter falta de nada. 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 Você não vai precisar mais mendigar. Você não vai precisar mais de ajuda, de remédio. Você não vai precisar mais da ajuda do médico, do psicólogo, do psiquiatra. Mas você precisa, você necessita sair da porta. Sair da zona de conforto. Sair do lugar de esmola. Porque o que supre a sua vida não é esmola. Não é resto, não é ajuda, não é pedido, mas é estar na presença. Amém? 1h da manhã, que Deus possa ter falado com você de alguma forma. Você que ama isso aqui, você que ama orar, você que ama a palavra. Amém? Sou o pastor Jadir Brito, agradeço a Deus pela sua vida. Eu vou ficando por aqui. Que Deus possa abençoar você poderosamente. E amanhã, ou melhor, hoje, ao meio-dia, nós temos a oração do meio-dia para abençoar você. Para nós orarmos juntos. Orarmos, nós vamos orar juntos. Você vai orar daí, eu vou orar daqui. E buscar a presença. A presença de Deus é o que resolve a sua vida. Fica na paz do Senhor. Fica na paz do Senhor. Fica na paz do Senhor.